dessas coisas. Exatamente. O que eu observo dos meus alunos e aí da faculdade, né? Eu sou professora há 23 anos. A faculdade ensina a gente a ser dentista, não ensina a gente a ser empreendedor. E o dentista é um empreendedor, sabe? Não, e hoje em dia no Brasil, e com a demanda que a gente tem, principalmente pós-pandemia, eu percebo uma virada de chave muito grande no pós-pandemia, né? Que quem não se profissionalizou, quem não entendeu que o consultório tem um business relacionado, o empreendedorismo, a gestão, o marketing, a contabilidade, quem ainda não entendeu isso, principalmente depois da pandemia, eu acho que fechou o consultório. Fechou o consultório. Ou faliu, ou está trabalhando para alguém, ou está alugando horário, né? E, na verdade, eu sou super a favor de cada profissional ter a sua marca, ter a sua cara, você atender do seu jeito, com as coisas que você acredita, não só de material, dos mas... seus protocolos, né? Individualizar os seus protocolos, né? Não ser uma coisa muito engessada, né? Então, assim, eu tenho realmente esse projeto à parte para pegar na mão dessas pessoas, desses profissionais, não só dentistas, né, mas profissionais da área de saúde, porque eu sei que quando a gente é picado pela área de saúde, é viciante. Eu falo que é um mosquitinho, não é a Aedes aegypti, nenhum outro nome, mas é um mosquitinho da área de saúde que quando pica a gente fica viciado em estudar. Fica viciado na parte técnica, né? Na parte técnica, no cuidado com o próximo. E aí quando você muitas vezes se frustra, seja na parte empresarial, ou seja até na parte técnica, que você trabalha para alguém, você não tem acesso aos melhores materiais, nem tempo para fazer do jeito que você gostaria, você acaba muitas vezes ou abandonando a profissão, que é uma profissão tão bonita, né? Ou até se frustrando e automatizando, trabalhar daquele jeito que não tá legal e não seria da maneira que você gostaria de fazer. Então eu tenho esse projeto paralelo de pegar na mão mesmo e vamos junto, porque você pode, você chegou até aqui, quem é você e o que você tem para dar e fazer pelos seus pacientes. Ninguém é igual, né? O meu consultório, eu trabalho de um jeito, eu acolho meus pacientes de um jeito, Michele no dela de outro, né? Acolher. Então, o paciente que busca o profissional da área de saúde, ele quer ajuda, ele precisa de ajuda. Porque se ele não precisasse, ele mesmo cuidava dele, né? Então, ia na farmácia, comprava um remedinho e estava tudo bem. Exatamente. E não, ou eu assisti um curso na internet de como resolver aquele problema dele. E não dá, né? A gente precisa. Então, todo paciente que chega no consultório, ele precisa de ajuda, né? Por mais que ele esteja mal-humorado, muitas vezes está com dor, né? Mas ele precisa de ajuda. E quando a gente entende esse nosso lugar de ajudar o próximo, né? Cada um vai ter uma abordagem diferente e isso é muito legal. E todos nós podemos ser alguém que faz diferença na vida de muitas pessoas. O paciente ele precisa ser ouvido e a gente tem que tomar cuidado, que eu observo hoje, né? Na odontologia, eu acho ótimo, né, a harmonização orofacial, né? Oro, né, já fala, a gente ajustar a estética do sorriso com a estética da face, mas a gente tem que separar um pouco, né? Então, quando o paciente chega para a gente com uma demanda, e eu faço isso no meu consultório, se o paciente chega para atendimento odontológico, eu vou dar atenção odontológica. Quando o paciente chega, eu queria fazer alguma coisa para melhorar a autoestima, aí eu dou um atendimento estético. Então, muitas vezes, os alunos confundem, né? Os alunos e os dentistas. O paciente está com dor de dente, aí já oferece uma toxina. Sabe? Então, a gente tem que tomar esse cuidado para não desviar muito. Nós somos dentistas que podemos atuar, né? Tanto na parte terapêutica da cavidade oral, quanto a parte estética. Mas somos dentistas. Mas somos dentistas em primeiro lugar. Já chegou uma paciente no consultório uma vez com dor de dente. Uma médica, ela segurou no meu braço e falou assim: Marcela, por favor, diz que você vai tratar o canal do meu dente. Eu não entendi, eu falei, por quê? Porque o paciente já chega com uma bagagem, né? Ela, não, já fui a 3 dentistas, eu expliquei que eu estava com dor de dente, e as 3 me deram um orçamento de toxina botulínica. Tudo bem, eu vou fazer a toxina botulínica, mas eu preciso de alguém que abra meu dente, que cuide do meu dente. E eu falei para ela, olha só, eu vou fazer a sua toxina botulínica também, mas primeiro eu vou fazer o seu canal. E foi interessante que quando eu anestesiei, e o dentista ele tem esse diferencial, tá? Colegas dentistas, colegas da área de saúde, nós podemos vender cursos sobre isso também, porque a gente aprende, graças a Deus, a fazer bloqueio de nervo à distância, enfim. A gente tem essa carta maravilhosa embaixo da manga. Quando eu anestesiei, eu fiz alveolar superior posterior,
E ela falou assim, nossa, você faz esse tipo de anestesia para... Ela toda assim, né? Esse tipo de anestesia para fazer preenchimento labial? Eu falei, não é essa, mas faço bloqueios de nervos específicos que vão dar realmente conforto para o procedimento de preenchimento labial. Ai, agora eu só vou fazer com você. Porque realmente o paciente não quer sentir dor, seja para tratamento terapêutico, seja para estética, pra né? estética. E o dentista, ele E sai na frente, né? O dentista sai na frente, primeiro do conhecimento da anatomia facial. Sim. Né? Isso é fundamental. E segundo, desses bloqueios que a gente pode, né, fazer intraoral, que facilita muito a vida. Eu não imagino alguém fazendo em mim um preenchimento labial com anestésico tópico, gente. Jamais. Eu não imagino. Jamais. Eu explico para colegas e para pacientes o lábio, por que a gente tem a questão do beijo, né, na boca, né? O lábio, além de ser extremamente vascularizado, ele é terminal de sinapse nervosa, né? Então é muito sensível. É muito sensível. Por isso que existe o beijo na boca, né? Porque a sensibilidade que a gente tem é diferente. Então você imagina preencher, você imagina botar uma agulha, enfiar uma cânula, né, injetar produto ali dentro, então não é algo easy, não é algo sem dor, indolor. Então, se você puder realmente investir numa anestesia que vai trazer conforto para o paciente, sem sombra de dúvida, eu como paciente não fugiria disso. Mas voltando para a toxina botulínica, porque tem muito assunto, né? Muito. Vamos gravar mais. Tá mais com uma doutoranda, gente, de harmonização orofacial. A gente grava um só de preenchimento. De preenchimento, outro só de bioestimulador. Eu adoro falar sobre isso. Acho que nas mulheres eu gosto de falar porque eu tenho conhecimento, mas as mulheres que não têm, elas gostam de ouvir. Exatamente. Então a gente vai ter mais coisa aqui para falar. Mas voltando para a toxina botulínica, existem contraindicações para o uso tanto terapêutico quanto estético da toxina botulínica? Então, a literatura não recomenda em pacientes grávidas, né, lactantes. Grávida e lactante só pode respirar, a gente pode fazer mais nada. Gente, eu vou fazer uma observação. Eu tenho um grupo de amigas que eu tava amamentando na época meu segundo filho e tava bem enrugada, né, gente? E de cabelo branco, porque eu não tava pintando por causa de chumbo, metais pesados, aquela coisa toda. A pediatra dos meninos é minha amiga e ela é bem cética quanto isso. E várias amigas, você é boba, faz a toxina botulínica. E eu falei, gente, mas eu tô amamentando. Então meus filhos estão todos durinhos. Ninguém vai enrugar, porque eu fiz enquanto estava grávida, eu fiz enquanto amamentava. Poxa, que bom que não deu nada. Mas a doutora Renata, a pediatra dos meninos, ela me deu uma resposta maravilhosa, Mia. Sabe o que ela me respondeu? Marcela, não existe estudo científico em grupo de gestante lactante, porque ninguém vai colocar essa categoria, né, de pessoas em risco. Né? Então, não existe estudo científico comprovando que é ok, que não tem prejuízo. Nunca vai ter, porque ninguém vai testar em gestante lactante. Então, você ter começado nesse ponto, e é um ponto que eu já não amamento mais, meus filhos já estão grandinhos, mas eu vivi isso, essa vontade, dá vontade de fazer. Dá, porque a autoestima tá baixa, né? E aí a gente quer modificar. Enfim, mas não é recomendado. Não é recomendado se você tem uma infecção local, né? A gente tem que eliminar a infecção, porque quando você perfura com a agulha, você acaba levando a bactéria para a região. Não é indicado também em pacientes que fazem uso de aminoglicosídeos, né, que são antibióticos que têm uma atuação, têm um efeito na musculatura, já diminuindo a liberação da acetilcolina, né, que é o neurotransmissor que vai ser inibido com a toxina botulínica, e pacientes com miastenia graves, né, que é uma doença autoimune que também já existe previamente uma fraqueza muscular. Então, nesses pacientes deve ser realmente evitado. A gente fala muito, né? Eu percebo que a periodicidade de reaplicação de toxina botulínica, ela mudou, né? Então, alguns pacientes ainda perguntam muito sobre isso. Eu vejo algumas rodas de discussão entre dentistas e médicos, dermatologistas, cirurgião plásticos sobre esse tema. Mas você, com todo o seu embasamento científico, e claro, de acordo com a aplicação, né? O objetivo daquela aplicação, o que você entende como periodicidade dessas aplicações? Qual a necessidade de reaplicação? Então, isso é muito individualizado,
sabe? Eu tenho paciente que eu aplico e dura 6 meses, 8 meses. E em mim, por exemplo, dura 3, né? Então, isso é muito individualizado, porque a gente tem que levar em consideração o sexo. Então, por exemplo, o homem tem uma musculatura muito mais forte, né? Então, a gente precisa dar com um intervalo menor de tempo, com uma dosagem maior. Pacientes que fazem muita atividade física, né? Então, acaba que o efeito da toxina, ele sai mais rápido. Pacientes muito expressivos também. Então, assim, a literatura fala que a duração da toxina é de 4 a 6 meses, mas vai variar em cada paciente.